Oi pessoal, olha aqui mais uma vez. Na nossa aula de hoje a gente vai ver expressões algébricas, a parte 1. Eu resolvi dividir essa atividade porque, para não ficar uma atividade muito extensa, eu dividi ela em algumas partes. E essa primeira parte vai ser só a introdução, tá certo? Expressão algébrica, pessoal, são as expressões matemáticas que envolvem números, letras e operações. As operações não só as quatro, né? Operações fundamentais, mas também potenciação e radiciação, que não é o caso que a gente vai ver agora. Aqui a gente só está vendo a introdução do que é uma expressão algébrica, essa parte de álgebra, tá bom? Então aqui, ó, como vocês podem ver aqui no conteúdo, vou começar aqui. Aqui é só um pouco da história da álgebra, que na antiguidade não existia os símbolos que a gente conhece hoje para poder substituir esses números. Antes eles substituíam esses números desconhecidos por desenhos e palavras, como você pode ver aqui, ó, os egípcios. Aqui são alguns, né, dos símbolos que os egípcios usavam para que eles pudessem fazer certos cálculos. Por exemplo, o número 2125. Olha como era escrito o número. Então era muito complicado naquela época eles fazerem cálculos. Com o passar do tempo, a modernização, o avanço, né, da matemática, por volta do século XVI, François Viet, né, francês, ele, considerado o pai da álgebra moderna, foi ele que esquematizou todos os cálculos que a gente faz hoje, né? O que envolve em x, que envolve y, todo aquele sistema, né, de operações que a gente sabe, que a gente vai utilizar, né, a partir de agora. O que seria uma expressão algébrica? São expressões matemáticas compostas por números, letras e operações. As quatro operações mais adição, as quatro operações mais radiciação e potenciação também. Então aqui continuando. Devido às situações do cotidiano, as letras substituem números que podem variar de valor. Sendo assim, essas letras são chamadas de variáveis ou incógnitas, variáveis de variação. Ela pode mudar de valor. E incógnita do português é desconhecido. Incógnita significa desconhecido. Tá? Agora vamos ver alguns exemplos de expressões algébricas, né? Eu tenho aqui 3 mais x. Eu tenho 2 menos 4 vezes y. Eu tenho a sobre 5, ou a quinta parte de a, né? E essa última aqui eu tenho P vezes Q mais E. Vocês olhando assim, não se assustem, porque não é nada difícil e a gente não tem nem como calcular agora essas expressões algébricas aqui, porque não se tem nenhum valor para poder achar. Isso aqui só são exemplos, né, do que a gente vai ver futuramente. Então aqui, eu tenho aqui números que podem... Deixa eu trocar a câmera aqui para cá. Pronto, melhorou. Mais para cá um pouquinho. Números representados por letras. Então, ó, observe a seguir algumas expressões numéricas. Essa primeira parte aqui da explicação é expressões numéricas, só números, escritas na linguagem comum, na nossa linguagem e na linguagem da matemática. Aqui esse item A. 2 vezes 5 é na nossa linguagem. E depois da setinha vermelha é na linguagem matemática, que é 2 vezes 5. São os símbolos que representam o número 2 e o número 5. 3 vezes 4 mais 1. Aí na linguagem matemática vai ser 3 vezes 4 mais 1. E 7 dividido por 2/3. Aí você pode ver aí na nossa linguagem, né, escrita no português, e na linguagem matemática.
Quando falamos de um número qualquer, podemos utilizar uma letra para representá-lo. Veja alguns exemplos dessas expressões algébricas. Aqui, esse item 1 aqui. O dobro de um número, ele pode ser representado por 2 vezes x. Tudo que é dobro, pessoal, é 2. Tudo que vem de dobro, o dobro de alguma coisa é 2, é 2 vezes, certo? E esse ponto aqui de multiplicação pode vir ou não, tá bom? Então pode ser 2 vezes x ou 2x. É a mesma coisa, mas é muito comum não utilizar o ponto de multiplicação. Mas essa sentença matemática equivale a uma multiplicação, certo? Então leiam direitinho isso aqui e prestem bem atenção. O item 2. O triplo de um número mais 1 é 3x mais 1. Esse item 3 aqui. Um número dividido por 2 terços. Aí um número que eu chamei de x dividido por 2 terços. E por último aqui, a metade de um número mais 4. A metade de um número, prestem atenção. A metade de qualquer número que você quer representar, é só você colocar x sobre 2. Lembrem que uma fração também representa uma divisão. Então, a metade de um número é x dividido ou sobre 2, mais 4. As atividades. Questão número 1. Escreva entre 4 e 6 linhas sobre a história da álgebra, o que é expressão algébrica e cite alguns exemplos. Pessoal, essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Começando daqui. Tá vendo, ó? Começa daqui e vem para aqui até essa parte aqui embaixo. A questão número 1. Questão 2. Escolha uma letra para representar um número e depois traduza para a linguagem simbólica da matemática, igual eu expliquei aqui em cima agora há pouco. Veja a questão A. O triplo de um número menos 10. Eu vou chamar esse número ou de x, ou de y, ou de a, ou de b. Quem vai escolher a letra é você. E vai traduzir ele para a linguagem matemática. Aqui está escrito o nosso português, o triplo de um número menos 10. Agora a questão está pedindo para você traduzir na linguagem matemática. Como é que ficaria essa letra A? O triplo de um número menos 10. Vamos supor que esse número seja x. O que é um triplo de um número? É 3 vezes x ou 3x. Menos quanto? Questão letra B. O dobro de um número menos 4. Eu já expliquei o que é dobro, tá? Ainda há pouco ali. O dobro de um número menos 4. Agora aqui, para terminar a atividade, ó. Aqui. Observe a figura abaixo e responda as questões 3, 4 e 5. Eu tenho aí um quadrado em que cada lado desse quadrado ele está representado por qual letra? X. Então vamos lá. Questão 3. Como podemos representar na linguagem simbólica da matemática o perímetro desse quadrado? Lembrando que perímetro é a soma do contorno das figuras geométricas planas. Então a soma desses 4x aqui, como é que a gente representa na linguagem simbólica da matemática? Eu acabei de falar. São quantos x? Então eu represento como essa questão 3. Qual vai ser a resposta? Questão número 4. Se a variável x for 2 centímetros, então qual o perímetro do quadrado? Então ele está querendo dizer o quê? Que se esse x aqui, se for 2 centímetros, se esse x tiver o valor de 2 centímetros, qual o perímetro desse quadrado? Eu só vou somar esse aqui, x mais x mais x mais x, dá quanto? Se cada x é 2. E a questão número 5. Supondo que
a incógnita x, prestem atenção aqui, seja o triplo de 2, então qual seria o perímetro do quadrado? O triplo de 2, pessoal. O triplo de alguma coisa é aquela coisa multiplicada por quanto? Por 3. Então, o x é quanto? 2. A gente sabe que o x é 2. E qual é o triplo de 2? É 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então, se 6 é cada x desse, eu tenho quantos números x, quantas letras x aqui? Eu tenho 4 letras x. E cada x vale 6, qual é o perímetro desse quadrado? É só somar. Então, pessoal, espero que tenham entendido, tá bom? E bons estudos. Qualquer coisa, entre em contato que a gente tira as dúvidas de vocês. Obrigado.